Boa tarde, tudo bem com vocês? Como vão nesta primeira semana de 2021, primeira live do ano que nós vamos fazer aqui sobre fórmulas infantis, né? Como escolher uma fórmula infantil adequada para o seu filho? Oi Melissa, tudo jóia? Vamos esperar as pessoas entrarem. Hoje vai ser a primeira live de 2021. Lembrando que toda sexta-feira, às 13 horas, né, a não ser que aconteça algum contratempo, nós estaremos aqui fazendo uma live com base em assuntos que vocês decidiram, que vocês vão pedir, e nós vamos parar um tempinho aqui para falar um pouco, que tem pessoas de todo canto do Brasil. Isso é muito legal. Boa tarde, pessoal. Gente de todas as áreas que a gente pode contribuir e ajudar. Às vezes em locais onde não tem acesso, não tem um gastropediatra, não tem um pediatra para te ajudar. Boa tarde, gente. Tudo bem? O assunto de hoje, já vi a perguntinha ali, qual o assunto de hoje? O assunto de hoje são as fórmulas infantis. Qual que é a ideal para o seu bebê? Como que a gente escolhe a fórmula infantil? Isso é o que a gente vai falar hoje, tá bom? Bem, vamos lá então, algumas pessoas já entrando, então eu vou começar a falar um pouquinho. Primeira coisa, quando a gente quer escolher uma fórmula infantil para o nosso filho, eu nem vou falar que o aleitamento materno é muito melhor, não. Vamos direto aqui falar de fórmula infantil, porque foi o tema escolhido para a nossa live. Bem, primeira coisa, ao escolher uma fórmula infantil para o nosso filho em primeiro lugar, tem que ser uma fórmula infantil. Mas como assim? A fórmula infantil é uma fórmula especialmente desenhada para substituir o aleitamento materno, ou parcial ou totalmente. Então, e ela tem uma designação técnica que deve ser seguida para que seja considerada uma fórmula infantil. E vai estar na lata escrito que é uma fórmula infantil. Então, primeira coisa, precisa sim ser uma fórmula infantil. E daí você já tira um tanto de coisa que poderia às vezes gerar uma dúvida. Não existe no Brasil fórmula infantil líquida. É sempre em pó. Então, qualquer outra coisa que for líquido, que vem de um preparado de caixinha, de saquinho, não vai ser adequado. Então aí a gente já tira um tanto de coisas. Precisa ser uma fórmula infantil. Então, se o seu bebê com alergia à proteína do leite de vaca está precisando ser complementado ou precisando substituir o leite materno por fórmula, então, primeira coisa que tem que ser uma fórmula infantil. Não vai ser nunca um leite de amêndoas, um leite de caixinha de arroz. Não vai ser, porque isso não é uma fórmula infantil. Então, primeira coisa, é a mais óbvia, ao escolher uma fórmula infantil, ela precisa ser uma fórmula infantil. Vamos colocar as dúvidas nessa caixinha de perguntas, essa interrogação que tem aí embaixo. Clica nela que vocês vão colocar, que fica melhor depois, para que a gente possa, depois que eu falar aqui, responder as perguntas de vocês. E fiquem ligadas nas perguntas, porque muitas vezes elas se repetem e pode ser que a pergunta de uma mãe seja exatamente ou muito parecida com a dúvida que você tem para o seu filho. Bem, então a gente já sabe que tem que ser uma fórmula infantil. Tá ok. Segunda coisa, quem vai indicar essa fórmula? Claro que é sempre o seu pediatra. A gente não está aqui no Instagram e nem podemos, porque é uma coisa sobre prescrição médica a fórmula infantil. Precisa ser indicada pelo médico, né? Então, fórmula infantil precisa ser indicada pelo pediatra. Olha só que interessante. Você precisa porque é uma substituição ao leite materno. É uma coisa das mais sérias para o bebê. Então, o seu pediatra vai indicar. Eu só vou aqui falar algumas coisas sobre as fórmulas infantis
para que vocês possam discutir com o pediatra de vocês. Bem, aí vamos lá. Então, temos uma fórmula infantil, tem que ser o pediatra de vocês que tem que prescrever. E quais as fórmulas disponíveis para quem tem alergia à proteína do leite de vaca? Bem, as fórmulas infantis, elas são baseadas, né, a indústria pega alguns componentes para fazer a fórmula para o alérgico. Nós temos fórmulas de arroz, nós temos fórmulas de soja, nós temos fórmulas baseadas no leite de vaca, que é o comercialmente mais disponível. Temos também fórmulas de cabra hoje, mas a proteína da cabra, do leite da cabra, é muito parecida com a proteína do leite de vaca. E por isso, se é muito parecida, quem tem a PLV, na maioria das vezes vai ter também alergia à proteína da cabra. Por isso que a gente vai deixar de fora as fórmulas de cabra para alergia à proteína do leite de vaca. Então, as fórmulas podem ser baseadas em 3 fontes principais. As fórmulas para alergia à proteína. Fórmula de arroz, as fórmulas de soja e as fórmulas baseadas no leite de vaca. Baseadas no leite de vaca, não são do leite de vaca, tá bom? Como fonte do leite de vaca. Vamos falar então das principais que está todo mundo já perguntando aí. Das fórmulas cuja fonte é a proteína do leite de vaca. O que a indústria faz com o leite de vaca para torná-lo menos alergênico para o seu bebê? Bem, eles pegam aquela proteína, a proteína, se vocês lembrarem, é um monte de aminoácidos, umas moléculas assim, ligadas por uma ligação peptídica, um monte assim, uma fileirinha. E aí ela depois faz uma conformação e outra conformação e fica um amaranhado assim, aquela é proteína que o sistema imunológico reconhece e vai reagir. O que a indústria faz? Ela pega umas enzimas do porco, hidrolisa, água, lise, quebra. Então ele pega aquelas ligações peptídicas com moléculas de água e quebra tudo. Então faz uma quebradeira na proteína, faz uma hidrólise dessa proteína. Quando você hidrolisa, quebra toda a proteína, ela forma assim pequenos peptídeos. E esses peptídeos, eles têm um peso, né? A proteína intacta tem um peso muito maior. Se tem menos peptídeos, o peso é menor. Aí a indústria disponibiliza fórmulas com graus de quebra diferentes. Você pode ter uma fórmula parcialmente quebrada, só quebra uns pouquinhos lá. Uma fórmula extensamente quebrada, que é um tantão. E uma fórmula totalmente hidrolisada, também chamada de fórmula de aminoácidos. Então, você coloca só aquelas moléculazinhas sem as ligações peptídicas, né? Só os aminoácidos. Então, nós temos as fórmulas parcialmente quebradas, extensamente quebradas e totalmente quebradas, também chamadas de fórmulas de aminoácidos. As parcialmente hidrolisadas, parcialmente quebradas, não servem para quem é alérgico. Então essas a gente já tira. Normalmente a indústria coloca uma sigla de HA, que seria uma sigla de hipoalergênico, né? Bem, então essas fórmulas elas não servem para quem tem alergia, apesar dessa sigla hipoalergênico, porque elas são só parcialmente quebradas. Então, quais as fórmulas baseadas no leite de vaca que a gente poderia usar para um bebê com a PLV? Seria a fórmula extensamente quebrada e a fórmula de aminoácido. A fórmula extensamente quebrada, ela tem 95% dos peptídeos, bem pequenas, aquelas pequenas moléculazinhas. 95% é de peptídeos, com um peso molecular bem baixinho, de menos de 1.500 kilodaltons. Esse nome que é meio esquisito, que é o peso molecular. 95% tem menos de 1.500 kilodaltons. Um peso molecular muito baixo, muito hipoalergênico. Só que tem 5% que pode ter um pouquinho peso molecular um pouco maior.
0,5% de alguns fragmentos de mais de 6.000 kilodaltons, que podem, então, ser um pouquinho alergênicos. Esse é o desenho de uma fórmula extensamente hidrolisada. Então, ela é tão quebrada que 95% dos peptídeos são moléculas pequenas que têm um peso molecular muito baixo, abaixo de 1.500 kilodaltons. E tem ali 5% que vão ter acima de 3.500 e 0,5% acima de 6.000 kilodaltons, que são, então, alguns peptídeos que potencialmente são mais alergênicos. Essas são as fórmulas extensamente hidrolizadas. Em geral, elas têm uma eficiência na criança em geral com alergia à proteína de até 90% de eficácia, né, de melhora dessas crianças. 90% é considerado muito alto, tá? É muito alto, mas não é 100%. É verdade, não é 100%. Essas são as fórmulas extensamente hidrolizadas. Aí o pessoal está pedindo nome comercial. Pregomin, Alfarré, Altera, Aptamilpept, são formas extensamente hidrolizadas. E elas são todas a mesma coisa? Não, não são. Algumas têm um pouco de lactose, algumas têm a gordura um pouquinho diferente. Então pode ser que seu pediatra decida por uma coisa ou outra. Lembra que o problema da alergia não é a lactose, é a proteína. Mas às vezes um bebê está com muita diarreia e você não quer passar também alguma coisa com lactose, porque a lactose tem uma propriedade mais laxativa. Enfim, aquela criança pode estar com o intestino muito inflamado e não digerir de forma adequada a lactose naquele período. Não é que ele tem intolerância à lactose como doença base, mas pode ser uma coisa ali secundária, transitória. Às vezes o pediatra opta por usar um extensamente hidrolisado, mas que não tem lactose, ou às vezes isso não é tão importante, já é uma criança que está com o intestino bom e vai usar uma fórmula extensamente hidrolisada com um pouquinho de lactose, que são mais baratas e então às vezes já são melhores. São as fórmulas extensamente hidrolizadas. Oi gente, tudo bem? Então essas são as fórmulas extensamente hidrolizadas. As parcialmente hidrolizadas, que tem até 18% de proteínas com um peso molecular muito alto, de 6.000 kilodaltons, não servem para alergia. O que serve para alergia são as fórmulas extensamente hidrolizadas ou quebradas. Tá ok? Nutramigen, que não está mais aqui no Brasil, o Pregomin, o Altera, o Alfarré, são fórmulas que são muito quebradas e ficam menos alergênicas e que 90% das vezes o bebê vai se dar bem. Aí temos outra fórmula, que são as fórmulas de aminoácidos. Elas são totalmente quebradas, totalmente hidrolizadas, são as fórmulas de aminoácidos. Elas não têm nenhum peptídeo, portanto não são capazes de provocar uma reação imunológica daquela criança. Portanto, não vai haver alergia à fórmula de aminoácido. Poxa, Magno, mas o meu filho tomava uma fórmula de aminoácido, Neocate, alfamino, tá bom? Essas aí. Tomava uma fórmula de aminoácido e, poxa, ele não ficava bem. Não é uma reação alérgica. Lembra que quando você troca a fórmula do seu filho, estava usando uma fórmula e passou para outra, ele mudou 100% da alimentação dele. E quando qualquer um de nós mudamos 100% da nossa alimentação, vai ter algum impacto, certamente. E as fórmulas têm um odor muito característico. Portanto, o suor do bebê vai ter um odor esquisito, a baba, o cheiro, o hálito, o cocôzinho também vai estar mais fedido, afinal de contas, toma uma fórmula muito fedida. Isso não é uma reação alérgica. Isso é um odor característico de quem toma a fórmula de aminoácido. Então, fórmulas de aminoácido não dão alergia. Ah, mas meu filho tomava e tinha muito vômito com essa fórmula. Muito vômito. Bem, continuamos insistindo, não era uma alergia. Podia ser uma característica do esvaziamento gástrico que aquela fórmula proporcionou. Algumas fórmulas de aminoácido
tem um esvaziamento do estômago um pouco diferente. Tem algumas crianças que regurgitam mais fórmulas de aminoácidos. Sim, isso é um clássico. Né? Regurgita mais as fórmulas de aminoácido. Aí você tem que, às vezes, espessar aquela fórmula, ou se for alguma coisa tranquila, tranquilizar os pais para passar por aquele período da melhor forma possível. Mas é muito raro você precisar medicar por conta de um refluxo proveniente de uma fórmula de aminoácido. Então, fórmulas de aminoácidos podem deixar as fezes mais fedidas, muito mais escuras, eu já expliquei aqui em outro vídeo por quê. Fica escuro, pode ficar até preto, pode refluir mais. São reações que não são consideradas reações alérgicas. As fórmulas de aminoácidos são 100% eficazes para alergia. Para alergia. São 100% eficazes. Então por que eu já não uso logo a fórmula de aminoácidos, já que é 100% eficaz? Um dos motivos que a gente não usa muito é porque elas são mais caras. Tá? Tem outros motivos, outras teorias? Sim, mas o principal motivo é que elas são realmente muito caras. São piores o gosto? Não tanto quanto as extensamente hidrolizadas, é pau a pau ali. O principal, existem outras teorias, mas o principal motivo é que elas são fórmulas mais caras. Bem, então eu falei agora das fórmulas para alergia, baseadas na proteína do leite de vaca, em que a indústria hidrolisa essa proteína, faz o peso molecular dela ficar menor, e aí a gente tem as extensamente hidrolizadas e as formas de aminoácido. As extensamente hidrolizadas, uma eficiência de até 90%, que é muita coisa, isso não é pouca coisa, e as de aminoácido, que tem uma eficiência de 100%. 100%. Então, essa é a diferença das duas. Bem, quando a criança está amamentando, olha só isso que é importante. Criança que está amamentando e reage através do leite que a mãe toma. Quando a mãe toma o leite ou come algo com leite, a proteína do leite não vai intacta no leite materno. Ela vai ser hidrolisada também no seu intestino, transformada em peptídeos, fragmentos menores da proteína, vai ser absorvida e vai aparecer no leite materno. E a criança é capaz de reagir. Então, quando a criança reage ao que a mãe come através do leite materno, que é uma reação a pequenos peptídeos, é mais frequente que essa criança reaja também às fórmulas extensamente hidrolizadas. Entenderam? Quando a criança reage ao leite que a mãe come, e o leite que a mãe come vira hidrolisado, eu fico mostrando aqui o peito, mas hidrolisado, o leite que a mãe come sai hidrolisado e a criança reage àquele hidrolisado feito pela mãe. Se ela reage àquele hidrolisado, muitas vezes a possibilidade de reagir ao extensamente hidrolisado é maior. Então, quando a criança tem sintomas exuberantes e reage ao leite através do leite materno e precisa de uma fórmula, a tendência, mas isso não é unanimidade, converse com seu pediatra, é usar uma fórmula de aminoácido porque a possibilidade de reação é ainda menor e você quer melhorar aquela criança o mais rapidamente possível e depois de um tempo você pode até passar por uma fórmula extensamente hidrolisada e manter o tratamento com uma fórmula extensamente hidrolisada depois da criança estabilizar. Então isso é uma estratégia, uma forma de pensar. A criança reage através do leite materno, precisa ser complementada, precisa ser complementada, aí você usaria uma fórmula de aminoácido inicialmente, a criança estabiliza, e aí você pode ou não, aí vai depender de várias coisas, começar uma fórmula extensamente hidrolisada e seguir essa criança com a fórmula extensamente hidrolisada. Então, isso é uma forma de pensar, tá ok? Uma estratégia, por exemplo, sempre vai ser uma fórmula infantil. Então essa é uma das fórmulas que é a fórmula baseada no leite de vaca, sendo hidrolisada ou de aminoácido, certo?
Perfeito. As extensamente hidrolisadas variam também em que tipo de proteína é mais quebrada. A proteína do soro do leite, a caseína, enfim. Mas a gente não vai entrar nesse assunto agora. Obrigado, gente, pelos elogios aí. Coloquem as dúvidas nessa interrogaçãozinha aí, ó, nesse interrogaçãozinho aí de baixo, que é melhor pra gente ver depois, tá bom? Bem, aí tem as fórmulas de soja e de arroz. Soja. Bem, as fórmulas de soja são uma proteína diferente no leite de vaca. As crianças que têm uma reação alérgica mediadas pelo anticorpo E, aquelas que normalmente empolam, têm sintomas mais imediatos, né? De modo geral, elas, da maioria das vezes, toleram a forma de soja e ficam bem. A maioria, não é sempre. Nas crianças que têm as alergias que não são pelo anticorpo E, que têm mais sintomas gastrointestinais, por exemplo, normalmente não vão muito bem com a soja. Tem um grau de uma sensibilidade simultânea, que chama, entre a proteína do leite de vaca e a soja muito alto. Então, normalmente não se dão bem com a soja. Então, numa criança que tem uma alergia não IgE mediada, que sintomas mais gastrointestinais, a maioria não se dá bem com a soja, ou até se dá bem inicialmente 1 a 2 semanas e passa a reagir depois com a soja também. Então, olha que interessante. Então, nesse grupo de crianças, muitas vezes a gente evita. Claro que muitas vezes é a única forma disponível ou financeiramente mais disponível para aquela família. E a gente às vezes testa sim, mas não é a nossa primeira escolha. Lembrando que existe uma recomendação da Sociedade Europeia e Americana de Gastroenterologia Pediátrica de não usar essas formas de soja em crianças abaixo de 6 meses. Uma recomendação que pode ser um pouco controversa para alguns grupos, mas enfim, não é uma recomendação oficial abaixo de 6 meses usar soja. E depois dos 6 meses, se tiver uma alergia IgE mediada, você pode usar com uma taxa de sucesso maior. Se for não IgE mediada, a taxa de sucesso vai ser inferior. Resumindo, tá? Gente, eu estou resumindo aqui. Tá? Lembrando que eu sempre falo assim de improviso e dou um resumão. Depois a gente vai para as perguntas. Bem, aí isso da soja, tá? E lembra, a soja tem o leite de soja de caixinha, não é isso, eu estou falando de fórmula infantil, que eu falei no início do vídeo, tem que ser sempre fórmula infantil. Então, a fórmula infantil à base de soja seriam essas as indicações. E a fórmula de arroz, a fórmula infantil baseada no arroz, também é uma fórmula que esta sim pode ser usada menos 6 meses ou acima de 6 meses, que pode ser usada tanto nas alergias IgE mediadas, aquelas imediatas, que incham, que embolam, que muitas vezes dão uma reação mais imediata e que elas ocorrem através do aumento também do anticorpo E. Então ela serve para esse tipo e também serve para aquelas não IgE mediadas, aquelas que têm mais, predominantemente, pelo menos, sintomas gastrointestinais. Ela serve para os dois. E elas têm também um grau de eficiência muito alto, já que ele é muito diferente da proteína do leite de vaca, que é o que seu filho é alérgico. Né? Claro que existe alergia a arroz? Sim, tem aquele grupo de crianças FPAS, que não aqui no Brasil, mas em outros países está muito associado ao arroz. Aqui também, sim, mas menos. A gente sabe que FPAS é um subgrupo aí que eu já falei em algum vídeo, não precisem ficar muito preocupadas com isso agora. É um subgrupo de crianças alérgicas e que tenha também alergia do arroz. Enfim, então nós temos 3 fórmulas, 3 fontes possíveis de fórmulas para alérgicos. A fonte soja, a fonte arroz e a fonte vaca. As mais usadas, comercialmente mais disponíveis, são os leites com a fonte da vaca. São as formas extensamente hidrolisadas e de aminoácidos. A soja, a gente já tem um grupo restrito de crianças que a gente pode usar.
Eu estou falando mais das crianças aqui, que a gente fala mais das não IgE mediadas, né? As alergias intestinais, que muitos reagem também à soja, tem uma grau de alergia simultânea, ou acabam ficando também usando soja e acabam reagindo também à soja. E as fórmulas de arroz, que também podem ser usadas com uma eficiência, um grau de eficiência muito alto. A gente ainda não tem muito estudo com arroz, mas já tem alguns estudos mostrando uma eficácia também muito alta, provavelmente ali entre a extensamente hidrolisada e a fórmula de aminoácido, tá bom? Bem, isso que eu queria falar hoje. Se eu deixei algum ponto ali que não ficou muito claro, vocês colocam aí na conversa. Vamos agora às dúvidas. As dúvidas são importantes porque muitas vezes são coisas que também têm a ver com seu filho. Talvez eu não consiga responder todas. Tem ali, ó, 38 dúvidas. Bem, vou ser rápido e vamos ver se a gente consegue responder as dúvidas, tá bom? A gente faz a nossa live está um pouco mais curta, porque saindo daqui eu tenho um grupo do programa da alergia, que são as alunas, e aí que a gente fica conversando mais tempo depois. Então, vamos ver aqui as perguntas. Gente, as perguntas coloca ali na interrogação, tá bom? Tô vendo que vocês estão fazendo ali também, mas coloca na interrogação. Priscila, eu quero responder a sua também, mas eu não sei onde que está a sua. Vamos lá, vamos ver aqui. Vamos lá, uma de cada vez. Ops, sumiu. Espera aí. Pronto, vamos lá. Minha bebê está com infecção urinária, tomando antibiótico, diarreia após o 3º dia. Precisa repor a flora? É interessante repor a flora. Essa diarreia deve ser pelo uso do antibiótico. Vamos lá. Próxima. Pregumim causa algum efeito colateral? Essa vai ser a primeira fórmula ofertada para minha bebê. Pode ser que seu bebê seja alérgico ao pregumim, que é uma fórmula extensamente hidrolisada. Tem mais ou menos 10% das crianças que podem reagir. Então, o efeito colateral seria, na verdade, uma reação à proteína. Se for indicado pelo seu pediatra, use, porque 90% das vezes vai se dar bem com o pregumim. Tá bom? Vamos lá. Meu bebê, após 3 meses com Neocate e medicação, está com refluxo exacerbado. Trocar pelo Novamil pode ser uma opção, porque tem algumas crianças que refluem demais com o Neocate. É uma das opções que nós temos, tá? Pode levar isso em consideração. Bebê não ganha peso e não desenvolve com Novamil. Verdade ou mito? Mito! Mito! Meu bebê não ganha peso com a fórmula tal, não ganha peso com a fórmula... Não tem isso de fórmula fraca. Eles são todos submetidos a um rigor nutricional muito grande e com limites muito estritos em termos de caloria, de proteína, de gordura, muito similares ao leite materno. Então não tem isso de meu bebê não desenvolve com tal fórmula. Essa fórmula é fraca, viu? Tá meio ralinha, viu? Ó, esse negócio aqui tá meio ralinho. Deve ser fraco esse negócio aqui. Isso é mito. Tá bom? Obrigado, viu? Sonho atender convênios. Gente, eu não posso. Porque minha consulta demora 1h30, 2 horas. E aí eu não ia viver atendendo convênios. Deixa eu ver aqui, vamos ver. Engrossar o Neocate com água fervida de aveia. Bebê, não sei quantos meses. Levei uma gastro, mas eu tenho medo de engrossar. Bem, primeiro você tem que ver se você precisa realmente engrossar esse Neocate. Quando está regurgitando muito frequente, está havendo um incômodo através dessa regurgitação, precisa engrossar ele. Porque quando você engrossa, por exemplo, usando aveia, usando amido de milho, você desequilibra um pouco nutricionalmente essa fórmula. É bem verdade que esse desequilíbrio provocado por nós, quando a gente engrossa uma fórmula, ele tem um maior impacto se for dado uma idade mais baixa. E o impacto é menor. Uma criança de 1 ano, eu já posso engrossar, mas já come um monte de coisa mesmo, a criança vai se autorregular, não vai ter sobrecarga pouco provavelmente vai ter sobrecarga de açúcar, por exemplo, porque você vai tomar menos mamadeira. Agora, numa criança que 100% da alimentação dele é só baseada em fórmula, dependendo do jeito que você engrossar, com o que você engrossar, pode ter um desbalanço nutricional.
Vamos lá, mais coisas. Bebê de 4 meses não estabilizou com Neocate. Prescrito Novamil. É uma opção? Sim, foi a mesma coisa com uma pergunta agora, porque não tem alergia ao Neocate, mas tem criança que reflui muito com o Neocate. Aí é uma opção, sim, você mudar para o Novamil. Vamos lá, mais uma aqui, ó, Carol. A Gastro passou Novamil Rice para o meu bebê, de 4 meses. Com o Neocate ele piorou do refluxo e não estabilizou. Vão em comentário, exatamente um depoimento do que a gente vê com alguma frequência. Vamos lá. Obrigado pelas mãozinhas, pelos tchauzinhos, os coraçõezinhos também. De novo, Neocate porque achei muito estranho, porque é de aminoácido. Achei muito estranho porque é de aminoácido. Não entendi sua pergunta, vou ter que passar para frente. Reagiu ao Novamil e dei o Neocate como tinha te falado. E saiu sangue, várias rajadas. Eu irei tentar. Tenta, viu? Porque se saiu sangue pode ter sido uma reação anterior. Ou não é alergia. Quando a criança tem sangue nas fezes, persiste com sangue nas fezes com Neocate, pode não ser alergia. Pode ser uma coisa que se chama colite indeterminada. Você fica sem saber o que é, chegou a introdução da alimentação, melhorou. Tá bom? Bem, mas isso a gente é o motivo de outro vídeo. Vamos ver o que mais aqui nós temos. Tem que responder rápido, né? Para pegar mais perguntas. Meu bebê 3 meses. Obrigado, gente, pelos corações, pelos tchauzinhos aí. Meu bebê de 3 meses está evacuando verde bem escuro, com bastante muco. É fétido. É normal isso? Pode ser normal, sim. Tá? Não tô falando que é, tá? Tô falando que pela tua descrição, isso pode ser normal. Gente, as perguntas, coloca na caixinha de pergunta lá, tá bom? Porque daí a gente, é que eu tô vendo aqui tudo que tá na caixinha de perguntas, aquela interrogação na parte de baixo da coisa aqui. Gratidão, Dr. Magno, espetacular, excelente, muito obrigado pelos elogios. Elogio eu leio. Qual exame detecta o IgE mediado ou não? Bem, primeiro é a clínica, o que seu filho apresenta. É isso que vai dar pista para o médico se é IgE ou se não é IgE. Aí o médico vai pedir o anticorpo E quando ele tem dúvidas se realmente é IgE ou não. Ou se ele não tem dúvidas e ele quer saber se aquilo vai se prolongar muito, qual que é o padrão que está agora para você ter um padrão para acompanhamento posterior, enfim. Tá? Normalmente não é o exame que faz o diagnóstico, mas algumas vezes dá dúvida e o médico usa sim. Aí é o exame do IgE específico para proteína do leite de vaca. Já indico você nos grupos de vocês no Zap. Ah, que legal! Muito obrigado por nos indicar. Vamos lá. Qual leite você indica para 2 anos? APLV, amêndoas, ovo, alérgico a tudo isso? Bem, aí vai depender da história do seu filho. É IgE? É não IgE? Tá tolerando assados já ou não? Toma muito leite? Quanto de leite que toma? Qual que é o leite que está tomando atualmente? Né? É só leite materno? Tem algumas crianças, só um parênteses, que depois que desmamam aos 2 anos, a gente não precisa ficar na sangria desatada para ter que tomar leite. Depois de 2 anos, a gente consegue manter essa criança bem nutricionalmente sem fórmula. Tá? A gente consegue. Não é dependente de leite a criança acima de 2 anos. Não é mais um lactente. Vamos agora ver mais coisas. Mais perguntas que a gente gosta muito das perguntas. Vamos lá. Marília. Meu bebê não fez exame. O pediatra não pediu exame. Disse que antes de 1 ano pode dar falso negativo. Tá certo? Se o seu filho, nem sei do que se trata, mas seu filho tem uma alergia não IgE mediada, não tem nenhum exame, mas nada, Magno, nada, zero. Mas eu ouvi falar da calprotectina, substância redutora nas fezes, sangue oculto nas fezes, leucócito nas... Nada disso? Não, eu fiz um vídeo sobre o que é calprotectina, o que é muco, o que é não sei o que, nada. Nem um examezinho de sanguinho ali pra ver? Não, nada. Nenhum exame se é alergia não IgE mediada. Então o seu pediatra tá certíssimo. Vamos ver aqui, vamos voltar lá. Existe correlação do uso de fórmula com autismo? Não.
tá bom? Não existe essa relação conhecida no momento. Não tem. O que existe é uma reação nas crianças com autismo com maior incidência de alergia alimentar. Ou nas crianças com alergia alimentar há uma incidência maior de crianças também com autismo se comparado ao grupo que não tem. Tá bom? Vamos lá para mais coisas. E quem perdeu a live eu vou gravar aqui depois, tá bom, gente? Vou deixar gravado. Quanto tempo devo usar o Pregumin? Meu bebê já usa por 90 dias. Tem 1 ano e 4 meses de idade cronológica. Não sei, porque isso vai depender da história anterior. Pode ser que a gente use até 2 anos, pode ser que já precise fazer um TPO agora, ou não, tem que ver se está comprando essa forma, o governo está dando. Muita coisa que a gente leva em consideração para decidir. Não tem tabelinha para isso, não tem. E se vocês virem alguma tabelinha, foge correndo, porque isso não existe. Tá bom? Vamos lá. Vamos ver mais dúvidas. Qual leite dou para o meu filho de 3 anos? Ele tem alergia às 3 proteínas. Intolerante, tem alergia a ovo. Mesma coisa do que eu respondi para mamãe agora. Seu filho de 3 anos, nem fórmula ele precisa tomar. Ele não precisa tomar leite. Às vezes algumas mães ficam agoniadas querendo que tome algo. Qual que eu vou dar? Numa criança que nem precisa tomar. Tá? Claro que depende da alimentação, depende dos dados nutricionais também. Obrigado, gente, pelos elogios também, adoro. Vamos ver aqui. Meu bebê tem... essa eu já vi. Desculpa, vamos lá de novo. Voltando lá. Doutor, minha bebê 3 meses, devo fazer exames de sangue para saber quais ela tem alergia? Não tem que fazer exame de sangue para ver se ela tem alergia. A não ser que ela tenha uma alergia IgE mediada, aquela que empola. Gente, está na dúvida, vocês estão começando o mundo da alergia agora, vê os meus vídeos, tá bom? A gente tem um programa de alergia que vai ter o lançamento, acho que agora em janeiro, e que daí a gente tem toda uma assistência e conversa pessoalmente e dá toda uma assistência mais personalizada, tá joia? Então vamos lá, inclusive saindo daqui eu tenho que ver o grupo lá das alunas. Vamos lá. E se você for alguma aluna do programa, não precisa mandar pergunta por aqui, gente. Vai lá e eu vou responder a vocês, tá bom? Bebê de 9 meses, APLV misto. Tá ok? Misto, gente, só para as outras mães entenderem, é que tem alergia à proteína de vaca, IgE mediada e não IgE mediada. TPO via leite materno, já no requeijão, sem reação. Maravilha, que ótimo, perto da cura, não sei. Lembra que a cura não é quando a mãe toma leite, a mãe que está amamentando, toma leite e a criança está bem, não tem mais nada. Isso não é a cura. A cura é quando a criança toma o leite e não tem mais nada. Né? Quando a mãe já está podendo comer tudo e está em aleitamento materno, não é cura. Mas, claro que é uma libertação para a mãe. Né? Mas não é definido como cura ainda. Tá bom? Depois, a gente fez vídeos sobre tudo. Os vídeos do IGTV, eles às vezes são picados, são parte de aulas que a gente dá no programa, então às vezes são picadinhos, tem alguns vídeos mais longos, tá? Pode maratonar pelos vídeos do IGTV, tá tudo aberto, para ajudar mesmo, então vai maratonando lá, como uma mãe me deu a ideia, é o Magnoflix. Com quanto tempo de dieta devo iniciar TPO? Estou 7 meses de dieta. 7 meses de dieta, muito provavelmente, eu nem sei a história, teria que saber a história, mas muito provavelmente você já pode começar o TPO, tá bom? Orientado pelo seu pediatra, pelo seu pediatra. Como participar do grupo? Aí você vai ver pelo Instagram, a gente vai jogar as informações de participar, a gente vai abrir uma turma, são vagas limitadas, a gente deve abrir agora no final de janeiro uma turma do programa que são as alunas e que a gente acompanha as crianças e tal, que não tem condição de vir para Belo Horizonte ou de fazer consulta online. Vamos ver aqui. Doutor, você podia consultar no Maranhão. Tá certo. Vou pensar no caso, tá bom? Aqui, 7 meses
de idade corrigida, 5 meses, tá bom? Toma Nelcate. Já fizemos TPO com Pregumin e reagiu ao Pregumin. Mas reagiu. De quanto em quanto tempo é indicado fazer TPO? Boa pergunta. Depende muito de como ela reagiu ao Pregumin. Foi uma coisa muito intensa? Ou foi uma coisa que deu dúvida e você parou? Se for uma coisa que deu dúvida e você parou ali por um excesso de zelo, você pode esperar uns 2, 3 meses e tentar de novo. Agora, se for uma reação muito forte, espera pelo menos uns 6 meses, tá bom? Isso, Tiana, a gente vai ver, viu? Vamos ver, fica de olho aí no Insta que vocês vão ver direitinho. Quando que vai ser o programa? Vamos lá aqui, ó. Minha filha tem 6 anos e desde um mês ela é APLV e ovo imediato. Ela pode fazer dessensibilização? Bem, provavelmente sim. Né? Se ela já tem uma idade, se tem uma alergia muito intensa, né? APLV e ovo, ela pode ser uma candidata à dessensibilização. Tá bom? Mas tem que procurar um bom alergista que mexe com isso para te guiar nesse processo. Ô, gente, não fala assim não, eu faço consulta até de graça, mas daí eu não ia nem dormir. Quanto tempo estabilizado posso começar a introduzir o leite na minha dieta? Olha, depende muito, né, da idade do seu bebê, de como foi a reação e se é não IgE, tá? Mas, de modo geral, se você está bem estabilizado, quando começar alguma coisa, normalmente depois de 6, 8 semanas da criança estabilizada, a gente pensa em alguma coisa. De modo bem geral. Tudo que eu falo aqui é de modo bem geral. Então, o Magno falou que depois de 8 semanas... o Magno falou... Não, calma. Tudo depende do seu bebê. Estou tentando aqui dar informações mais gerais, tá bom? Vamos ver quem mais, gente. Consultar no Maranhão, essa eu já falei, já respondi. Vamos ver aqui. Que grupo é esse? Que grupo é esse de alergia que eu mencionei como participar? Esse grupo é um grupo de... É um programa com mães de crianças alérgicas, né? E que a gente acompanha, tem a Raquel que é nutricionista, tem a Dani que é do sono, a gente acompanha, responde dúvidas, faz reuniões no grupo fechado no Telegram. Aí ele é mais pontual, ele é mais focado na sua necessidade, durante o tempo prolongado, aí normalmente até a criança melhorar, tá bom? Vamos ver aqui, o que mais que a gente tem de pergunta. Deixa eu ver aqui. A Camila, a Flávia, fazendo nossa propaganda, obrigado, viu? Bebê, doutor, a vacina de 1 ano, a PLV pode tomar? Sim, de vacina a gente fez também um vídeo só sobre vacina, tá? Mas a princípio sim. Se for não IgE mediado, a criança pode tomar as vacinas de 1 ano. A tríplice viral do laboratório Centron, que pode ter proteína no leite de vaca, que a gente vai, por excesso de zelo, não dar nessas crianças e vai substituir, já que tem um substituto para ela. Bebê de 9 meses hoje, mas desde os 4 meses, apresenta resultado positivo para o exame de substância redutora. Substância redutora não quer dizer nada. 0, tá? Eu expliquei num vídeo o que é substância redutora, como é que funciona. Nada, não quer dizer nada, tá bom? Esquece, nem pede, nem colhe de novo esse negócio, por favor. Não é nenhuma alergia específica por causa disso, tá bom? Bem, vamos ver aqui, Priscila, você tá bem insistente, então por isso vamos ver aqui uma coisa, Priscila. Acho que você chama Priscila, né? Eu não sei se você chama Priscila ou não. Muitas perguntas. Aqui, vamos lá. Você venceu pela sua insistência. Bebê de 7 meses. APLV. E ontem descobri intolerância congênita à lactose. Vou ter que parar de amamentar e dar Nelcate? Olha, se for realmente uma intolerância congênita à lactose, você teria que parar de amamentar.
porque o leite materno tem muita lactose. Mas tô achando difícil ter. Por quê? Porque é raro, mas é raro, muito raro. Né? Depois manda um direct pra mim. Tolerância congênita à lactose é raríssimo, tem casos descritos, é diarreia desde o primeiro dia de vida. 2, 3 dias que a gente está na UTI. Foi esse o seu caso? Né? Com 7 meses você me fazendo essa pergunta, é porque não é intolerância congênita à lactose. Tá bom? Gente, depois vocês podem mandar pergunta no direct. Eu não estou conseguindo responder todas agora, porque tem as alunas lá que eu tenho que dar atenção, mas eu estou escolhendo várias, respondo quase todas, demora um pouquinho, tá? E claro que eu respondo de forma pontual, porque hoje eu estou dando mais atenção para o programa, tá joia? Oi, Érica, tudo bem? Chegou tarde, já está acabando agora. E eu sei que tem muitas perguntas mesmo. Nossa senhora, eu acho que hoje foi o dia com mais perguntas de todas. E infelizmente eu não consegui responder todas as perguntas. Senão dava para ficar aqui umas 5, 6 horas respondendo as perguntas. Essa live vai ficar gravada. Se eu não respondi a sua pergunta, manda lá no direct. Eu demoro um pouquinho, respondo de forma pontual. Às vezes algumas mães ficam frustradas porque anseiam às vezes por uma consulta pelo Instagram, mas não é possível fazer isso, né? Se informem sobre o programa da alergia à proteína do leite de vaca. Vagas são limitadas, não tem muitas vagas. Vai ser no final agora de janeiro, não sou eu que mexo com isso, mas o pessoal que está mexendo com isso agora vai lançar no final de janeiro, tá bom? Que daí a gente dá uma atenção maior para as pessoas que não conseguem vir até aqui, enfim, por um tempo mais prolongado, tá joia? Desculpa não poder responder todas as perguntas. Hoje foram muitas perguntas, muitas mesmo. Foram mais de 50 perguntas e eu não consegui responder. Mil desculpas. Obrigado pelos elogios, ótimo médico. Dia 30, o Alisson tá falando, dia 30 vai ser o lançamento do programa, né, Alisson? Obrigado pela fenomenal e tal. Obrigado, gente, por isso. Qualquer crítica também, a gente ouve, viu? O que a gente tem que falar melhor, se foi uma coisa que vocês não gostaram que eu falei, que foi errado, que o filho de vocês foi diferente. Isso acontece às vezes, né? Mas, por favor, e assiste os vídeos, e maratona lá no IGTV, assiste todos os vídeos lá, passa, come a pipoquinha e vai assistindo os vídeos lá, tá bom? Um abraço pra vocês, coisa manda o direct, a gente vai conversando. Se liguem no programa, dia 30 vai ter o lançamento. Sexta-feira que vem a gente vai falar de alguma coisa que eu não sei qual que é ainda, mas a gente vai falar de alguma live às 13 horas, de algum assunto que vocês vão falar aí. É meio de improviso, eventualmente eu preparo uma live especial, mas é uma coisa que por conta de falta de tempo a gente acaba deixando coisa mais pontual, tá bom? Um abraço grande para vocês. Tenham um bom final de semana, um feliz 2021. Vamos que vamos, com vacina do Covid, tomando os cuidados, vai dar tudo certo, gente. Um abraço para vocês, ânimo, que esse ano vai ser muito melhor que o ano passado. E quem está agora vivenciando a experiência da alergia, lembra que isso é só uma pequena parte do seu bebê. O seu bebê é muito mais complexo e merece muito mais atenção do que só a alergia. A alergia tem que tratar sim, tem que ser bem conduzido. A coisa mais importante da vida de vocês é o filho de vocês, não é mais nada do que o filho de vocês. Então invistam nisso, nesse cuidado. Esse ano vai ser muito bom. Curtam seus filhos, tenham uma boa maternidade. Abraço grande e tchau, tchau.